26º domingo do tempo comum. É na comunhão do Espírito Santo que nos reunimos para celebrar a Páscoa semanal de Jesus, abrindo-nos à ternura e à compaixão de nosso Deus, que acolhe pobres e pecadores. Não nosso falar, mas nosso agir é que demonstra se cumprimos ou não a vontade divina. Celebremos com alegria o dia da Bíblia, a palavra que nos orienta e conduz. Cantemos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Salve São José. Salve São José. Sejam bem-vindos, bem-vindas os que me acompanham aqui nesta Santa Eucaristia, a Paróquia São José, em Itaúna. Bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha através dos meios aqui de transmissão, através da internet. Sejam bem-vindos, bem-vindos para rezarmos juntos este momento da Eucaristia, neste 26º domingo do tempo comum da nossa igreja, e que nos lembra de fazer ou não fazer a vontade de Deus, né? Nós falamos que vamos fazer ou fazemos de fato a vontade de Deus, é o que nos propõe as leituras de hoje, a reflexão de hoje. E por falar em fazer a vontade de Deus, estou aqui rezando com muitos, como estou rezando nesses últimos finais de semana, com as pessoas que prestam serviço a Deus por meio das nossas pastorais, através das nossas comunidades. Hoje estou rezando mais uma vez com os coroinhas, acólitos que ajudam a servir no altar, nas celebrações, nas situações normais, né, regulares. Hoje não aqui, agora estou rezando com os que servem o altar, mas tenho optado por fazer essa forma simples aqui no altar, nesse tempo de evitar de fato muitos contatos, mas rezando com aqueles que prestam serviço ao altar. E os ministros da distribuição da Santa Eucaristia, hoje parte deles aqui da nossa matriz São José, e nos outros finais de semana com outros também da matriz e das comunidades nossas. Então, aos que ajudam como coroinha, acólitos, ministros da distribuição da Santa Eucaristia, aqui apresentados então a Deus, agradecendo pelo serviço prestado a Deus. Então, que cada um de fato na sua vida, naquilo que fala a respeito de Deus, mas que servem também, prestam serviço a Deus por meio da comunidade. Tenho também diversas intenções, e as demais intenções vão ficar descritas aqui também na internet, são colocadas aqui sob o altar os diversos pedidos, e rezando de forma especial 11 anos de casamento de Rosilene Fernando, aniversário de Maria Fernanda Dias Miranda, Rosilene Maria Dias, 2 anos de Luiz Felipe, aniversário também de Suelva Ferreira Leão Neto, aniversário de Antônio Alves Pinto, lá de Divinópolis. Rezo na intenção de 7º dia de João Pedro Batista Lima, que era nosso paroquiano, e também na intenção, as intenções pedidas por Dona Iponina Maria de Rezende. Então, estas e as demais intenções colocadas aqui na presença do Senhor. E as intenções que cada um traz em sua mente, em seu coração, você que está em casa,
a intenção que você tem em seu coração também e apresenta a Deus. Reunindo tudo isso, coloquemos-nos em espírito de fé e oração, rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Um momentinho para pedirmos perdão a Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção as leituras da Palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias.
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele.
Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, prezados irmãos e irmãs, prezado irmão e irmã que nos acompanha em casa, através da internet, e aqui ministros da distribuição da Eucaristia, os coroinhas, acólitos, pessoas que prestam serviço a Deus por meio da nossa paróquia, em nossas comunidades pastorais, serviços, enfim. Então é sempre bom a gente agradecer a Deus, e já o fazemos, claro, cada celebração que vocês participam, vocês estão agradecendo a Deus, né? E justamente prestando nesse prestar o serviço, já agradecem a Deus pela vida, pela oportunidade de servir a Deus, não é? E aqui eu agradeço a vocês por me ajudarem a celebrar, a cuidar realmente das pastorais, enfim, cada um que presta algum tipo de serviço a Deus por meio das nossas pastorais. Então que Deus abençoe, recompense cada um, cada uma pelo serviço que presta a Deus aqui. E aí, de certa forma também, a palavra de Deus hoje está ligada a isso, a fazer alguma coisa, né? Muito mais do que a gente falar que vai fazer, a gente realmente prestar um serviço a Deus. Vamos supor que nas nossas pastorais a gente tivesse um número muito grande de pessoas e que tenham dado o nome dizendo, olha, eu vou ajudar nisso, naquilo, mas chega na hora não vai. Então, aí não resolve só dizer que vai e chega na hora não vai. Em cada celebração nós precisamos de diversas pessoas que nos ajudam. Imagine se o padre chega e cada um que tinha dado o nome, né, ou estava escalado, que colocou-se à disposição ali para ajudar, e chega na hora não vem, não é? Então não basta dizer que vai, é preciso ir e prestar o serviço, não é? Então a leitura de hoje vai nos ajudar nesse sentido. A gente fala que vai fazer a vontade de Deus, ser bom, ser justo, ser honesto, ou a gente de fato fala e ou às vezes nem fala, mas de fato, né? Bom, justo, honesto. Quem é que faz a vontade de Deus? Só quem fala, meu Deus, eu quero ser bom, eu quero... Ou quem às vezes até nem falou, mas de fato honesto, justo, sincero, fraterno, né? Então a liturgia de hoje quer nos chamar a atenção sobre isso. E aí, para a gente entender o contexto, quem está acompanhando, seja nas missas ou está pela internet ou televisão, lembra que nós estamos há algum tempo já refletindo sobre perdão. Primeiro veio sobre a fé, enfim, agora firmeza na fé, e nos últimos domingos sobre reconciliação fraterna, sobre o perdão, né, que nós tivemos a reconciliação, aquele que é perdoado. Semana passada, olha, o senhor que perdoou e o empregado que não perdoou o outro companheiro, né? Então falar de perdão, aquele que é perdoado e não quer perdoar o outro, e agora hoje sobre os 2 filhos. Depois, semana que vem, vamos falar do banquete, né? O banquete, a festa, enfim, ali que todos são chamados, né? Quem deveria vir não veio, chama outros. Tudo isto, esses domingos todos, são reflexões que estão nos mostrando, são mensagens para nós, mas aqui lembrando do que Jesus estava ensinando para os fariseus, os demais judeus e principalmente os fariseus, os sumos sacerdotes, aqueles que não queriam aceitar os outros e se achando assim, só nós vamos ser salvos, os outros não merecem porque eles erraram, são pecadores, né? Os pecadores públicos, as prostitutas, né? O cobrador de impostos é chamado, né? Pecador público, enfim. E Jesus vai chamar a atenção deles para dizer assim, eles que não aceitavam a vinda dos outros,
não aceitavam que Jesus conversasse com essas pessoas, dizendo que Jesus que estava impuro. E aí Jesus então as diversas parábolas para falar de perdoar. Se eles são perdoados, vocês acreditam que são perdoados por Deus? Então perdoem também, como foi da semana passada. E agora hoje aqui vai dizer assim, ó, vocês rezam, falam diversas orações que vão fazer a vontade de Deus. E são bons, enfim, isso é bom. Mas os outros disseram não em algum momento. Mas se eles se arrependem e vêm para o templo do Senhor e vão fazer a vontade do Senhor, olha, vocês que falam e não estão fazendo, que não estão perdoando, e eles que não falaram, mas estão sendo bons, estão se aproximando, se reconciliando com Deus. Aí Jesus pergunta para eles: quem está fazendo a vontade de Deus? É quem fala o tempo todo que acredita em Deus, que quer fazer a vontade de Deus, mas não faz? Ou quem por algum motivo não fez coisas erradas, enfim, mas se arrependeu e voltou? Eles mesmos falaram que era o primeiro, né? Aí Jesus conta essa história de um pai que mandou o filho trabalhar na vinha. O filho falou: não quero, não vou. Mas depois o pai saiu, ele se arrependeu, foi lá e trabalhou. O outro, provavelmente: pai, pode deixar, eu gosto muito do senhor, que isso, por que o senhor não me pede? Chorando que eu não faço sorrindo, com as expressões que a gente usa, né? E aí, com muita lábia, aquela coisa, pode saber que não vai fazer, não é? Pessoa muito e tal, com muita lábia. Não, nem todo mundo, tem gente que fala com alegria e faz de fato, né? E tal. Mas Jesus pergunta para eles: quem de fato que agradou ao Pai? Um disse não. A princípio, é claro, o pai não gostou, o pai, Deus Pai não quer ninguém praticando mal, indo para caminhos errados. Vai dizer que Deus gosta disso? Não quer. Mas quando retorna, é uma alegria, e tantas parábolas para dizer isso, da alegria, quando a pessoa reconhece e retorna. Eu citei nas outras missas exemplos maiores, mas de São Paulo, conversão de São Paulo, São Francisco, Santo Inácio de Loyola e tantos outros, Santo Agostinho, né, dos grandes que a gente conhece. Mas no dia a dia, quantas pessoas, no nosso tempo, até hoje, virão nos tempos futuros, que vão se convertendo, nas pequenas situações de vida, não é? E as nossas pequenas conversões e mudanças, né? Nós que participamos, enfim, o que faz a vontade de Deus, de fato? É só falar ou de fato fazer? Claro, se a gente fala e faz, que bom, mas tem momento que a gente não fala muito, né? Às vezes nega um pouquinho, mas se arrepende e faz de fato o que é a vontade de Deus. Então a liturgia de hoje primeiro lá, na questão bíblica, é Jesus tentando abrir os olhos dos judeus, fariseus, mestres da lei, tentando mostrar para eles com exemplos que eles estão fazendo bem, de seguir, mas estão errados de não aceitar que o outro que errou possa vir. E eu lembrei a semana passada, não é que Deus de qualquer jeito está bom para Deus, não. A gente lembrava lá daqueles que estavam na praça, no exemplo que Jesus deu, ele não fala que o dono lá da vinha mandou que fossem pagar quem estava à toa na praça, quem recusou o convite, não. E semana que vem nós vamos refletir também sobre isso. Não é de qualquer jeito, mas Deus está sempre dando a oportunidade. A porta está sempre aberta para quem quer retornar. E aí a chamada de atenção é porque o judeu e principalmente o fariseu não aceitava que a pessoa pudesse voltar, não aceitava a volta. E os textos bíblicos para mostrar, olha, primeiro quem está bem, lembra da correção fraterna que nós refletimos? Quem está bem, quem está consciente do caminho deve ajudar a alertar o outro. Olha, fulano, cuidado, aí você vai cair no buraco, vai cair no abismo, não siga nessa direção não. É alertar, ajudar a alertar o outro. Não podemos obrigar o outro, mas alertar o outro. Por isso que mostra vários passos lá. E por fim fala, se não quer mesmo,
então seja tratado como um pecador público. Não quis, né? Não é para obrigar também, mas fazer sim, fazer a nossa parte de ajudar. Quem retorna, acolher, né? E acolher quem retorna. E quem retorna com humildade, aí estão outras passagens, o filho pródigo, enfim, procurar cumprir com dignidade e manter-se firme. É a história dos grandes santos, né? São Francisco, lá São Paulo, né? Santo Inácio, os que eu citei, Santo Agostinho. O bem que eles fizeram foi muito maior do que o mal que fizeram. Fizeram mal, sim, reconheceram que fizeram e não se esqueceram disso, mas não se esquecendo justamente para impulsioná-los a fazer um bem muito maior. E a vida deles, aquilo que eles puderam fazer, foi maior do que o mal que fizeram. Então assim também nós, em algum momento erramos em alguma outra coisa, mas que possamos fazer um bem maior ainda, não para pagar, porque nada paga, mas reconhecendo o perdão de Deus, a bondade de Deus, e reconhecendo o caminho correto. Agora o fazer mais é justamente para recompensar. Olha, eu dei uma volta muito longa, andei por outros caminhos, para que eu possa então agora no caminho correto, eu acertar o passo e eu possa estar em dia nessa caminhada com Deus. Então assim, prezados irmãos e irmãs, um pouco de reflexão entre tantas coisas belas que a gente tem de reflexão a cada domingo, e enfim, agradecer a Deus, porque está sempre nos mostrando o caminho, sempre colocando sinais na nossa vida, e por meio principalmente de nossa igreja mãe, que nos orienta, nos chama a atenção para que a gente possa permanecer no caminho do Senhor, fazendo a vontade dele, fazer a vontade, aquilo que ele mandou fazer, o mandamento do amor. Então não é só falar que amamos a Deus, mas que possamos de fato amar a Deus e de fato amar o irmão, amar o próximo, viver em solidariedade. Que o Senhor nos conceda, portanto, suas bênçãos, suas graças, e que à luz da palavra de Deus e alimentados pela Eucaristia, possamos fazer de fato a vontade de Deus. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, depois de ouvir a palavra de Deus, respondamos com nossas preces aos seus apelos, dizendo: vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Fortalecei, Senhor, vossa Igreja, para que sempre se ponha ao lado dos pobres e dos desprezados pela sociedade, nós vos suplicamos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Ensinai as comunidades e todos os cristãos a cultivar os mesmos sentimentos de Jesus, para que nada façam por competição e valorizem cada irmão e irmã, nós vos suplicamos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Agraciai com sabedoria os governantes e as autoridades públicas, para que administrem com justiça o bem comum, nós vos suplicamos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Iluminai a sociedade e nossa vida com a luz da vossa palavra, para que a vós seja atribuído somente o que é bom e belo, e cada um busque assumir e corrigir as consequências dos seus desvios, nós vos suplicamos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Ajudai-nos a confirmar o Amém, que pronunciamos em cada celebração com o sim das nossas boas ações cotidianas, nós vos suplicamos.
Vinde em nosso auxílio, Senhor. Ó Deus, fazei que por meio do testemunho da Igreja chegue a todos vossa mensagem de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, então vamos aqui, nesse momento, apresentar a Deus as nossas oferendas e na oferta do pão e do vinho, oferecendo cada um que aqui está participando, você que nos acompanha em casa, e cada um faça a oferta da sua vida, né? Se oferecer a Deus também com as intenções que cada um tem com a sua família, cada um se oferece a Deus aqui também neste momento. Enquanto isso, cantemos um pouquinho. Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso coração para colhermos a tua palavra e sentirmos a transformação. Com o pão e com o vinho, nossa oferta apresentamos, nossa vida e missão em tua palavra renovamos. Ofertamos as nossas famílias, onde tua palavra é luz. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos, a voz dos santos todos, para dizer a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. A noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Ai, o Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a José Carlos, que é bispo dessa igreja de Divinópolis, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, seu esposo São José, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, os que foram lembrados nesta Eucaristia, os nossos familiares já falecidos, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Cristo Salvador, nos guarde em seu amor nesta vida, caminho da vida eterna. Amém. Aos que aqui vão receber a Sagrada Comunhão, o corpo de Cristo. Amém. E os que em casa nos acompanham, reze acompanhando aí na internet a oração da comunhão espiritual. Do meu corpo que é
as minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua lida. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu, faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos, do fraco indigente é vigor, do faminto é o sustento, Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu, faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, assim nós vamos encerrando mais um momento da celebração da Eucaristia, agradecendo a Deus com os que aqui participaram comigo, acólitos, coroinhas, ministros da distribuição da Sagrada Comunhão, que prestam um serviço aqui em nossa paróquia. Mais uma vez, Deus abençoe, recompense pela ajuda, tá? Pelo trabalho, a colaboração de cada um, fazendo a vontade de Deus nesse serviço e lá na vida, na família, no trabalho, onde quer que vocês estejam, que saibam dar de fato o sim e cumprir o sim que foi dado a Deus, né? Nossas orações, enfim, para todos que pediram aqui as intenções, aqui e lá pela internet, especialmente os que perderam aí os familiares, o 7º dia de João Pedro, que era a família aqui da nossa paróquia, e Deus deu conforto aos familiares. E os demais que nos pediram, os aniversariantes, Deus abençoe com saúde e paz a todos os aniversariantes. Algumas semanas têm lembrado os santos, né, da semana que nós estamos iniciando. Essa semana tem São Vicente Paulo, São Jerônimo, dia 30, enfim, então São Vicente agora, dia 27, e o São Jerônimo, que é o mês da Bíblia por causa de São Jerônimo, né, que fez a tradução para o latim, então ficou conhecido assim. E aí o mês de setembro ficou dedicado, aqui no Brasil, dedicado à Bíblia, por causa de São Jerônimo. Então, São Vicente, interceda a Deus por nós, São Jerônimo, que interceda, e que nós, nesse mês que aqui no Brasil lembramos e reforçamos o valor da Bíblia, a Palavra de Deus, que ela não só em setembro, mas seja sempre constante em nossa vida. Esse mês de setembro, a sugestão, e nesse ano, foi rezar o livro Deuteronômio, mas toda a palavra de Deus, né, que seja sempre sinal da nossa vida, que possamos, como fazemos cada final de semana, cada domingo, e que possamos aproveitar da palavra de Deus para nos guiar, permanecer no caminho do Senhor. Mais uma vez, obrigado a cada um, especialmente os que prestaram serviço nesta celebração. Que Deus abençoe. Vamos pedir a bênção de Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, por intercessão de São José, desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos que nos pediram as orações, os aniversariantes, a família enlutada, sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aos que aqui participam comigo, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Os que estão em casa, permaneçam na bênção e na graça de Deus.